Colesterol alto é realmente um problema? Ele gera risco cardiovascular? É isso que a gente vai entender hoje. Tá interessado? Vem comigo. E antes de tudo, queria te convidar para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, que aqui você encontra toda semana conteúdo de qualidade e as nossas lives semanais eu respondo você ao vivo. Muita gente se preocupa com a quantidade do colesterol e pensa que quanto mais baixo for o valor de colesterol, melhor, mas isso pode ser um equívoco, principalmente quando a gente pensa nas funções. Porque o colesterol ele exerce diversas funções no nosso metabolismo, como por exemplo, produção de hormônio, transporte de coenzima Q10, que é essencial para a nossa saúde mitocondrial, energia e disposição. Exerce proteção hepática no nosso fígado e também participa do transporte de luteína, zeaxantina, que são carotenoides essenciais para a membrana celular, principalmente quando a gente pensa na saúde cerebral e saúde ocular. Então, pessoas já com risco de neurodegeneração, Alzheimer, Parkinson, se essas pessoas tiverem um nível de colesterol muito abaixo do ideal, com certeza elas terão prejuízos nas questões cognitivas e na saúde neurológica. Mas em alguns casos, o colesterol ele pode sim aumentar o risco cardiovascular, principalmente quando ele aumenta em número e a sua qualidade. A sua oxidação também aumenta. E para isso a gente pode pensar em alguns exames específicos, que é realmente o que a gente faz. Então, ao invés de a gente pensar somente no valor total do colesterol, que não nos diz absolutamente nada, então cuidado, nunca avalie um risco cardiovascular ou afirme que existe um risco cardiovascular somente pelo colesterol total. Então, como realmente saber se o nosso colesterol é ou não um problema? Além do colesterol total, o primeiro exame que eu gosto de avaliar é a LDL colesterol, considerado como, entre aspas, o colesterol ruim por muitos. Mas nem sempre ela é ruim, porque a LDL participa de todas aquelas funções como produção hormonal e transporte de coenzima Q10. Então, ela só vai ser um problema quando ela for pequena e de alta densidade. Então, valores de LDL superiores a 120, a gente já pode começar a se preocupar um pouco mais e olhar com um pouco mais de atenção para essa molécula. E para nós sabermos se ela realmente é uma molécula pequena e de alta densidade, a gente pode usar um outro exame, muito pouco pedido na verdade, que é o ApoB, também conhecido como apolipoproteína B. Esse exame ele vai realmente medir qual que é a característica dessa LDL, se ela é uma molécula muito grande ou se ela é uma molécula pequena de alta densidade. Lembrando que o LDL ela aumenta o risco quando ela é muito pequena, porque quanto menor, mais alta densidade. Aí sim ela vai aumentar o risco cardiovascular. Então, valores de ApoB maiores que 90 podem sim ser um marcador de risco. Uma LDL acima de 120 e uma ApoB acima de 90, 100, 120, 130 também, a gente pode já ter uma atenção um pouco mais específica, porque esse colesterol pode sim aumentar o risco. Além da LDL, que seria o ruim, a gente pode pensar também na HDL, que é considerado o bom colesterol. Só que uma HDL nem sempre ela é funcional, nem sempre ela funciona. Muitas vezes a pessoa tem uma HDL de 50, de 60, o ideal é que ela seja acima de 60, mas ela pode não funcionar. A gente chama isso de um HDL disfuncional, ou seja, ela está lá presente, ela tem um valor total, um valor numérico relativamente satisfatório, só que a função dela é baixa, ou seja, ela não exerce um fator protetor. E para que a gente consiga saber qual é a qualidade da HDL, nós usamos também um outro marcador, que seria a apolipoproteína A1, também conhecido como ApoA1. E nesta, buscamos valores acima de 120. Então, uma ApoA1 abaixo de 120 pode ser um indício de que a nossa HDL não exerce função protetora, porque o que a HDL faz é ir até os tecidos, remover aquele colesterol, trabalhar em todo o processo oxidativo da membrana, dos vasos, das artérias e promover o fator protetor. Então, buscamos sempre um valor de ApoA1 acima de 120. E como nós já temos esses dois exames, ApoA1 e ApoB, a gente pode fazer uma correlação entre eles. Então, um valor de ApoB dividido pelo valor de ApoA1 abaixo de 0,5 seria o ideal. Acima de 0,5 pode aumentar e pode ser um indicador de um risco aumentado. Só que muitas pessoas não têm os exames de ApoA1 e ApoB, mas existe um exame muito fácil de ser feito, que é o valor do triglicerídeo
pelo HDL. Quando nós avaliamos o triglicerídeo, a gente está pensando naquela pessoa que consome muito carboidrato refinado, muito açúcar, suco, cerveja, pães, um volume aumentado de carboidratos simples. E se nós avaliarmos o triglicerídeo pelo HDL, nós tivermos uma relação acima de 3, isso já seria um marcador de risco. Por exemplo, a pessoa tem um triglicerídeo de 200 e tem um HDL de 50. Isso seria uma relação de 4, ou seja, nós temos 4 moléculas de triglicerídeo para uma molécula do HDL, ou seja, acima de 3. Isso pode ser um risco aumentado para a questão cardíaca. O ideal, então, é que a gente busque um valor dessa relação idealmente abaixo de 2. Então, por exemplo, um triglicerídeo de 100 para um HDL de 50, de 60 ou levemente acima, 80. E isso é importante porque muitas das questões de risco não é pelo colesterol aumentado, e sim pelo triglicerídeo aumentado, aquela pessoa que não faz atividade física, que consome álcool, cerveja, muitos carboidratos refinados. E isso sim pode aumentar exponencialmente o nosso risco cardiovascular. E um dos exames que eu mais gosto realmente para avaliar o risco chama-se lipoproteína A. Esse exame, ele avalia qual que é o potencial da oxidação da minha LDL. Lembra da LDL que nós falamos no começo? Pois é, quando essa LDL ela é oxidada, ela aumenta muito a formação nos vasos sanguíneos do que nós chamamos de células espumosas, que é realmente o que dá início à formação das placas. Esse exame a gente busca o menor valor possível, idealmente abaixo de 30. Valores aumentados acima de 30 podem ser também indicativos de um aumento do risco cardiovascular. Esses são os exames mais simples e diretos para a gente avaliar risco. Existem outros, homocisteína, ácido úrico, fatores como pré-diabetes, resistência à insulina, valor de insulina aumentada, glicose, hemoglobina glicada. Todos esses devem fazer parte da avaliação do risco cardiovascular e nunca somente o colesterol. Lembre-se sempre, o risco cardiovascular é amplo. Ele nunca depende somente de um exame. Então avaliar o colesterol, o ácido úrico, qual que é o tamanho dessa molécula da HDL, dessa LDL, tudo isso é importante. E só assim a gente consegue fazer uma intervenção satisfatória, sabendo exatamente qual é o principal problema. Porque tratar um colesterol aumentado ou levemente aumentado, enquanto o triglicerídeo está muito alto, não faz sentido. A gente tem que atingir e ser direto na estratégia. Qual é o problema? É o triglicerídeo? É nele que a gente deve atuar. E não simplesmente reduzir o colesterol, porque os prejuízos hormonais, de cognição, cerebral podem ser muito aumentados. E você, já conhecia essa forma de olhar para o colesterol, essa forma um pouco mais abrangente? Me conta aqui nos comentários e eu vejo você no próximo vídeo.